Amém. Poder sentar, igreja. Que bênção podermos ter essa liberdade de cantar louvores ao nosso Deus, exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus. E eu quero cumprimentar a todos com a graciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias damos ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louva a Deus por sua vida, louva a Deus por sua família, você que está aqui presente, você que nos acompanha pela internet, que a bênção do Senhor te alcance, que a bênção do Senhor seja contigo, onde você estiver aí, e que você que está aqui também fique à vontade em nosso meio. Nós louvamos a Deus por sua presença, por você estar aqui conosco, cultuando, exaltando o nome do nosso Deus, e isso é maravilhoso. Como é bom poder ter os nossos irmãos aqui, depois de um feriado aí prolongado. Alguns prolongaram até um pouquinho a mais, como eu disse hoje pela manhã, fazendo uma mini férias, aproveitaram e estenderam também para esse final de semana, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus por sua vida, que Deus te dê a graça de poder estar assim desfrutando desse tempo de descanso, desse tempo de renovo, que Deus assim está lhe proporcionando, juntamente com a sua família, com aqueles que você ama também, onde você estiver, se você estiver nos acompanhando aí pela internet, receba o nosso abraço também, onde você estiver. E nessa noite, assim como foi hoje pela manhã, nós vamos nos propor a pensar um pouquinho naquele que é o tema que Deus direcionou ao nosso coração para 2025, para a igreja neste ano. Quem aqui viu o outdoor novo da igreja? Na hora que você sair, está aqui, ó, nessa direção aqui do pastor. Você não tem como passar e ir embora se você não olhar para ele, tá bom? Então você dá uma olhadinha, você observa lá, tá? Eu vi que muita gente já viu hoje. Eu fiz um desafio hoje pela manhã. Você passar ali, fazer uma foto e marcar PIB Laranjeiras, para que nós possamos assim estar repostando a sua marcação lá no Instagram, tá bom? Desse tema, para poder ficar bem gravado no seu coração. Projeta para nós aí, por favor, a mídia que está aí, coloca esse tema. Nós trabalhamos ele hoje pela manhã, vamos trabalhar um pouquinho agora nessa noite. Quem esteve no retiro, recebeu em primeira mão, e lá nós falamos até um pouquinho mais estendido, porque tínhamos um tempo mais à vontade. Mas não fique triste, você que não foi do retiro, você pôde receber hoje pela manhã e vai receber um pouquinho aqui nessa noite daquilo que Deus ministrou ao nosso coração ali, para servir também de direcionamento para a sua vida também, para este ano de 2025. Afinal, como dizem por aí, né, Juliana? Feliz ano novo. É o que dizem por aí, não é mesmo? Diz que o ano começou agora, diz que o brasileiro faz assim, então vamos iniciar o ano vivendo o novo. Vamos repetir, vamos falar juntos o tema? Viva o novo! Viva o novo! O Senhor quer nos levar. Nossa divisa está em Apocalipse 21:5, que diz: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor está nos convidando para vivermos esse ano o novo. O Senhor está nos desafiando para viver o seu novo em nossas vidas. E nessa noite, hoje pela manhã, nós falamos mais voltado para a igreja, pensando no aspecto de igreja. E nessa noite o Senhor quer nos desafiar, quer desafiar o seu coração, voltando agora para um quesito mais particular, mais pessoal. Então peça com que o Espírito Santo possa ministrar essa palavra no seu coração nessa noite, da maneira como Ele quiser falar e ministrar, para que você possa viver o novo de Deus na sua vida, amém? Para isso eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3.
Enquanto vocês estão abrindo aí, vocês aprenderam hoje de manhã também o tema em Libras? Quem aprendeu aqui? Quem aprendeu? Faz aí, Juliano, vamos ver se o pessoal aprendeu mesmo, quando o pessoal está abrindo aí. Cadê? Quem aprendeu aí hoje de manhã? Hein? Viva o novo. Então faz sim também Libras. Você pode até trabalhar aí com os nossos irmãos surdos, né? Viva o novo. Faz sim. Então grava facilmente, vai colar na sua mente, você vai sair, você vai lembrar ao longo da semana, vai fazer suas postagens, vai colocar lá Viva o Novo, você vai ministrar em muitas vidas ao longo dessa semana, dizendo Viva o Novo. Encontraram aí Filipenses capítulo 3? Se não encontrou, toma mais um pouquinho de água aqui para dar tempo para os irmãos encontrarem. Filipenses 3, amém? Versículo 12, 13 e 14 da palavra de Deus nos diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado quando nesta noite o Senhor nos permite estar aqui na tua casa, cultuando, adorando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Pai, nós louvamos a Ti nesta noite, bendizemos o Teu nome e pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa continuar a falar, que o Teu Santo Espírito possa continuar a ministrar aos nossos corações, em cada coração aqui em particular, aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Igreja, o texto em que nós lemos, nós estamos visualizando o apóstolo Paulo trazendo uma palavra para a igreja em Filipos, e ele está trazendo aqui uma advertência contra os judaizantes. Este é o contexto em que ele está escrevendo esse capítulo 3. Porque os judaizantes, eles eram aqueles que estavam tentando impor a lei mosaica como critério de salvação. Mesmo após Jesus Cristo ter vindo, eles estavam querendo impor isso. Ou seja, olha, vocês aceitaram Jesus, creram em Jesus, porém, vocês ainda precisam fazer isso, vocês precisam circuncidar, vocês precisam guardar isso, não pode comer esse tipo de carne, não pode fazer essa outra coisa. Então, vocês aceitaram Jesus, mas você tem que fazer esse monte de outras coisas, como se a salvação em Cristo não fosse suficiente, como se a salvação em Cristo não fosse suficiente para que nós pudéssemos assim alcançar os céus. Então Paulo aqui está trazendo uma palavra contra esses judaizantes naquele tempo, para poder mostrar a eles que a fé deve estar tão somente em Cristo e nada mais além do que Cristo. Jesus, Ele é a nossa fonte primária e única e suficiente de salvação, amém, igreja? Nós precisamos ter essa certeza, você precisa ter essa certeza. Se disserem para você, olha, aceite a Jesus, mas faça isso, faça aquilo outro e tal, senão você não vai para o céu. Olha, isso não é o evangelho de Jesus. Sim, claro, temos que obedecê-lo, tal, santificação e tudo mais, mas o principal que nós precisamos saber e entender que a fé é tão somente em Cristo e a salvação é tão somente por Cristo Jesus. Tudo aquilo que se coloca como meio de salvação, além de Jesus, se torna seita, irmãos. Se torna seita, e não é o evangelho que Jesus assim deixou para nós. A fé é tão somente em Cristo, a salvação é tão somente em Jesus, e é isso que ele está falando, aqui tratando nesse texto, no contexto desse texto. Mas aí você pode pensar assim, mas pastor, o que isso tem a ver com o viver o novo? Olha, tudo a ver. Se você está pensando em viver o novo, tem tudo a ver, pois nós jamais conseguiremos viver o novo de Deus para as nossas vidas, se nós continuarmos com as práticas antigas, com as práticas do passado.
Você não vai conseguir viver o novo na sua vida se você continuar insistindo em caminhar no caminho do pecado. Você não vai conseguir viver o novo de Deus na sua vida se você continuar a viver as mesmas coisas sempre. E é isso que essa palavra vai nos despertar e nos ensinar nessa hora, porque Paulo está dizendo: olha gente, Jesus nos salvou, mas não é para vivermos as práticas antigas, não é para continuarmos a vivendo aquilo que nós estávamos vivendo na época da lei, mas agora Ele nos salvou para poder vivermos em novidade de vida. É um novo tempo, é uma nova história, é um novo momento. Vivam o novo. É o que Ele está falando, e está falando para nós também nessa noite. Só que para viver o novo de Deus na sua vida, você precisa dar alguns passos, e o primeiro passo que você precisa dar é sair do comodismo, é não se acomodar. O versículo 12, ele vai dizer para nós, você está com a sua Bíblia aberta aí ainda? Você está com a sua Bíblia aberta aí ainda? Você pode abrir. Eu não sei quanto tempo Deus vai me dar aqui com os irmãos, se é 2, 3, 4, 5, 10, eu não sei, mas enquanto eu estiver aqui, vocês vão ouvir eu dizer isso, porque você precisa ficar com a Bíblia aberta aí, porque a palavra é que precisa ministrar o nosso coração, amém? Filipenses 3:12, diz assim: não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Não que eu já tenha alcançado, ou seja, perfeito. Paulo, ele fala aqui nesse texto bíblico, que ele ainda não havia alcançado, ele reconhece que ele não era perfeito, ele vai observar, e se você voltar aqui e ler alguns versículos, você vai ver em que ele traz esse destaque aqui, falando daquilo que ele era, daquilo que ele vivia, daquilo que ele tinha como até mesmo algo que ele poderia se gloriar em relação à sua prática judaica, porque se ele estava combatendo aqui os judaizantes, ele traz anteriormente aquilo que era práticas judaicas, que eles insistiam que deveriam ser praticadas, mas ele mostra que ele fazia aquilo dali até mais do que os outros, mas só que aquilo dali não era critério de salvação. Então ele está trazendo agora em Cristo Jesus, e ele vai mostrando a justiça em Cristo, vai mostrando a fé em Cristo, vai mostrando a ressurreição em Cristo, e ele agora chega aqui dizendo o seguinte: olha, não que eu tenha alcançado, não é por causa que eu passei tudo isso, eu vivi tudo isso, cheguei agora nessa nova vida, eu não acho que eu alcancei tudo isso. Ele demonstra aqui uma inconformidade com a estagnação. Estagnação é falta de progresso, de atividade, paralisado. Infelizmente, muitas pessoas deixam de viver o novo em suas vidas exatamente por isso, estão estagnadas, paradas, não se movem mais, se acomodaram. E pessoas acomodadas são pessoas que se conformam com a média. Na média está bom. Eu brinquei lá no retiro que pessoa estagnada é igual aquele aluno de escola, os professores vão identificar aí, né? Que fala assim: olha, se tiver para passar já está bom, é o 7, né? Algum lugar 6, né? Olha, ô professora, deu 6 aí, tá bom, não precisa esquentar a cabeça com isso não, o importante é passar de ano. Para que você está esquentando a cabeça, professor? Eu não estou esquentando, você vai esquentar a cabeça por isso? Não é assim esses alunos? Está na média, tá bom, tá bom. Pessoa estagnada é assim, ela se acomoda. Às vezes ela vai, busca um emprego, busca um serviço, alcança ali uma área e ela paralisa ali. E talvez a empresa dá oportunidade de progressão, de crescimento, de avanço, e aí os colegas que chegaram junto com ela, daqui a pouquinho está lá na frente, avança outro, ganha outra promoção, e ele fica ali paralisado. Por quê? Não porque as coisas não estão dando certo por ele, porque às vezes você está lutando, você está batalhando, está correndo atrás, só que por algum motivo as coisas garram mesmo. Só que muitos estão realmente paralisados ali porque estão acomodados. Tá bom demais, né? Já cheguei aqui, tá bom, aposentar aqui já está de bom tamanho. Olha, o Senhor, Ele espera mais de nós. O apóstolo Paulo poderia olhar para o lado e dizer: olha, em vista aos demais, em vista àqueles que estão à minha volta, eu estou muito bem na fita, eu estou melhor do que eles, eu estou bem mais à frente do que eles, posso ficar tranquilo. Mas não foi isso que ele fez.
Ele permitiu com que o seu coração fosse tomado por um estado de inconformidade de tal forma que ele não se permitiu acomodar. Ele foi aquele em que rejeitou o bom na sua vida. E quem lembra daquilo que eu já falei aqui algumas vezes, que o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Já parou para poder perceber isso? O bom é inimigo do ótimo. Você fala assim, já está bom. Quando você fala que já está bom, irmão, parece que colocaram uma cadeira ou uma poltrona para você sentar. Não é assim? Está bom. E aí você não vai dar outros passos. Talvez você está perto de alcançar o ótimo, a excelência, a perfeição, mas por permitir que o bom entrasse na sua cabeça, você fica estagnado, você não dá um passo mais à frente. Então não permita com que o bom venha se tornar inimigo do ótimo na sua vida. Esse princípio de inconformidade precisa ser aplicado na nossa vida espiritual, se desejarmos viver o novo de Deus em nossas vidas. Não basta você dizer assim, olha, eu já aceitei Jesus, estou salvo, glória a Deus, aleluia, eu vou para o céu. Não, você precisa continuar crescendo na estatura de um varão perfeito. Você precisa continuar crescendo cada vez mais, buscando o Senhor, enchendo do Espírito Santo do Senhor. Você precisa continuar cada vez mais, querendo do Senhor mais e mais, aprofundando nas águas profundas que Ele tem para a sua vida, para que através daquilo ali, o Senhor possa manifestar o seu sobrenatural na sua vida. Então viva um novo na sua vida espiritual. Não se acomode, não se contente de ser uma pessoa que fica satisfeito e de estar aqui apenas uma vez por semana, domingo a domingo, porque Deus tem coisas maiores para realizar na sua vida neste ano, em nome de Jesus. Viva o novo, saia do comodismo, coloque um propósito na sua vida, dizendo, olha, eu não vou me acomodar, eu não vou desejar apenas estar lá no domingo à noite, que é bom demais, irmão, estar aqui, olha só que coisa linda, repleto, cheio, nós louvando, adorando, entoando, até alegra mais o nosso coração, o irmão que está cantando do nosso lado, mas Deus quer mais na sua vida, Deus tem mais para você, Deus quer realizar o novo na sua vida, Deus quer que 2025 seja um novo na sua vida espiritual, para a glória do nome dEle, amém, igreja? Então saia da acomodação, saia do comodismo, em nome de Jesus. Segunda atitude, segunda coisa que você precisa fazer, segundo passo que você precisa dar para viver o novo de Deus na sua vida, é preciso romper com o passado. E hoje de manhã nós falamos sobre isso também, e não tem como não falar isso nessa noite, porque o versículo 13 que nós vamos ler agora, também está falando sobre isso. O 13 diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas faço o seguinte, olha a parte B do versículo 13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, esquecendo-me das coisas que ficaram, esquecendo-me das coisas que ficaram, e hoje pela manhã eu falei algo aqui com a igreja, falando e pensando como igreja, mas eu quero trazer para você, para a sua vida aqui nessa noite, uma coisa que precisa ficar claro, para não haver desentendimentos, e até você não compreender mal a palavra do pastor nessa noite. O passado, ele não é de todo ruim, não é, e falamos pela manhã o porquê não é, mas quando falamos em rompimento, estamos falando do ponto de vista das coisas que são prejudiciais do nosso passado. Muitas vidas não rompem, não avançam, porque estão aprisionadas no passado. O inimigo de nossas almas, ele é expert, ele é especialista. Se tem uma coisa que ele é especialista, é em aprisionar as pessoas do passado, para roubar delas os seus sonhos e a alegria de viver os projetos de Deus. O inimigo, ele é especialista em fazer isso, em prender as pessoas, em colocá-las aprisionadas no passado. Você acha mesmo que Deus te criou para que você pudesse ficar preso no passado? Você acha mesmo que Deus tem te permitido avançar ano após ano, te dar novas oportunidades, te permitir com que você alcance novos lugares, para que você possa ficar preso no passado? Você acha exatamente isso? Você pensa exatamente isso? Eu gosto muito daquele texto, e vou citar ele novamente, quando ele diz que o Senhor, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você acha que o Senhor fez isso conosco, para que nós pudéssemos continuar vivendo as obras infrutíferas das trevas, irmãos? Não.
Ele não quer que nós venhamos continuar a replicar. Tem pessoas que estão aprisionadas no passado, porque o inimigo prendeu elas lá, e elas precisam romper com esse passado, para poder voltar a ter a alegria de viver os projetos de Deus na sua vida. Tem pessoas que até mesmo conseguem sair fisicamente do ambiente do seu passado, daquilo que lhe assombrava, lhe aprisionada, porém continuam sequestradas emocionalmente por este lugar. Ela até já saiu daquele lugar, até saiu daquele passado, até saiu daquela situação, até saiu daquele ambiente, até saiu daquela roda de amigos, até saiu daquele emprego que lhe trazia aquelas decepções, até saiu daquele lugar, mas ainda continuam sequestradas emocionalmente. E por mais que às vezes falam, não estou mais, as ações práticas da sua vida refletem a sua prisão, mesmo que inconsciente disso. Deus te convida nessa noite, rompa com o seu passado, rompa com o seu passado, você precisa romper com o seu passado, faça com o apóstolo Paulo, esqueça as coisas que ficaram para trás, esqueça as coisas que ficaram para trás, por mais que isso talvez venha te trazer um certo orgulho. Se você observar aqui, o apóstolo Paulo, ele vai relembrar do seu passado, no versículo 4, versículo 5, versículo 6, ele vai dizer, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu fui fariseu, ou seja, o melhor dos melhores, quanto ao zelo, eu persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. E aí ele continua discorrendo aqui, falando da sua salvação, daquilo que Cristo fez na sua vida. E ele agora chega no versículo 13 e vai dizer o seguinte, olha, e eu ainda não penso que eu alcancei, eu ainda não acho que eu cheguei no nível, no patamar que eu devo chegar na minha vida espiritual, mas, versículo 13, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esqueça os traumas do seu passado, aquilo que tem te aprisionado, aquilo que tem te escravizado, aquilo que ainda tem te sequestrado emocionalmente, rompa com esse passado, esqueça os seus traumas, esqueça os traumas que têm impedido você de viver o novo de Deus na sua vida. O que passou, passou, rompa com o passado, lembre-se da palavra que Cristo está ministrando aos nossos corações, eis que faço novas todas as coisas. Ele está fazendo nova todas as coisas na sua vida, Ele não te tirou daquele lugar para você estar aqui, para você continuar sequestrado emocionalmente, porque Ele fez nova todas as coisas, para que você pudesse romper com esse passado, e viver em novidade de vida que Ele tem feito para você. Então viva o novo do Senhor Jesus na sua vida, rompa com esse passado, não importa o que tenha acontecido, a palavra nos garante, Ele faz nova todas as coisas. Entenda o seguinte, não há vaso quebrado que o oleiro não é capaz de restaurar. Entenda isso nessa noite, não há vaso quebrado que o oleiro não é capaz de restaurar. Não importa o seu trauma, as suas dores, as suas preocupações, o oleiro é capaz de fazer novo esse vaso para a glória do nome dEle. Lembre-se da palavra de Deus por meio do profeta Isaías, lá em Isaías 43, versículo 18 e 19, quando ele nos diz, esqueçam que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, aleluia, glória a Deus. Rompa com o passado e viva o novo de Deus na sua vida, rompa com o passado, dê esse passo de fé nessa noite. O Senhor quer que você venha viver realmente algo novo, extraordinário e maravilhoso dEle na sua vida, para a glória do nome dEle, só que para isso você precisa romper com o passado, esqueça as coisas que ficaram para trás. Terceiro passo que você precisa dar, para se viver o novo de Deus na sua vida, é preciso você avançar para o alvo. Versículo
finalzinho do versículo 13 e o versículo 14 diz assim, ele vai dizer, esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele nos desafia aqui a sair daquele local que nós comumente chamamos de zona de conforto. Você ouviu falar na zona de conforto? A zona de conforto é aquele local em que você está ali, em que você se acomoda, em que você não quer romper com o passado. A zona de conforto é aquele local em que você está ali, você já domina aquela área, porque geralmente você, dentre aquele grupo ali, é o que sabe mais, é o que tem mais tempo de casa, é o que já conhece todos os trâmites que estão ali. Só que isso te impede de avançar. O sair da zona de conforto te impede de avançar, porque você fica ali e você acaba ficando acomodado, você acaba ficando estagnado. E o Senhor aqui quer nos chamar e nos trazer para poder avançar para o alvo. Só que para avançar para o alvo, nós precisamos sair da zona de conforto. E como é difícil sair da zona de conforto. E aqui eu quero falar para você, você que ainda tem postergado o aceitar Jesus na sua vida, como o único e suficiente Salvador de sua vida. Realmente é muito difícil dar esse passo, porque você já se acomodou onde você está, você já se acomodou com essa vida, você já se acomodou com esse estilo que você chama de vida, e você tem medo de dar esse passo, de avançar adiante, porque você já está tão acomodado nessa situação, você já se acostumou com as migalhas que Satanás dá para a sua vida, e você acha que isso é um banquete, quando na verdade o banquete verdadeiro é aquele que Jesus já tem no céu preparado para cada um de nós. E o Senhor, o Espírito Santo, quer te desafiar nessa noite a sair dessa zona de conforto, por mais que seja uma desgraça, no sentido literal aqui da palavra, você viver isso aqui neste mundo, mas você acha que é uma zona de conforto, porque é uma zona de segurança, é lá que você vai encontrar os escapes, naqueles momentos de depressão e tantas outras coisas mais, achando que é a solução para a sua vida, mas na verdade é cada vez mais escravidão. Então saia. Só que, o que nos leva a sair da zona de conforto? O que nos leva a dar esse passo de avanço, porque é difícil e demanda muito esforço para isso, é saber que no final do esforço nós seremos recompensados. O que nos leva a sair da zona do conforto é saber que no final do esforço nós seremos recompensados. O que te leva a trabalhar um pouquinho a mais, mesmo você estando cansado, é na expectativa de receber aquela tão famosa hora extra, não é mesmo? E é bom, né, quando vem aquela hora extra lá, você recebe o contra-cheque e tem aquela hora extra lá, mesmo que naquele dia você saiu exausto, acabado, aquela semana foi complicada para você, mas você pega o contra-cheque e fala assim, valeu a pena, dá para poder aguentar mais um pouquinho aquele meu patrão, dá para poder aguentar um pouquinho aquele meu chefe e tal, porque você foi recompensado. É a recompensa que nos faz sair da zona de conforto, é saber que no final do esforço seremos recompensados. O apóstolo Paulo está nos ensinando isso. Existe um prêmio, e é este prêmio que o fazia avançar. O texto diz, olha, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha, eu estou me esforçando, eu estou avançando, eu estou indo adiante, eu estou saindo da zona de conforto, porque era muito melhor eu ficar lá atrás, é muito melhor eu estar aqui na média, é muito melhor eu estar aqui porque eu já estou um pouquinho mais à frente do que os demais, mas olha, existe um alvo, existe um prêmio, é para lá que eu devo ir, é lá que eu devo alcançar, então por isso eu prossigo, eu avanço, porque o Senhor tem ainda mais para a minha vida. Paulo compreendeu isso, compreendeu que existia um prêmio pelo qual valia a pena todo o seu esforço e dedicação. É isso que leva, eu citei lá no nosso retiro essa semana, um atleta olímpico,
a se esforçar 4 longos anos, abrindo mão de estar talvez perto de sua família, dos seus amigos, horas e mais horas incansáveis de treinamentos e treinamentos repetitivos, esforços sem fim, uma alimentação, uma dieta extremamente balanceada e rigorosa. Por que ele faz tudo isso? É porque ele olha lá e vê que tem uma medalha, que aqueles que conseguirem alcançar, eles vão receber aquela medalha, e por isso que ele se esforça tanto, ele abre mão de tudo, e está ali lutando, batalhando, para poder alcançar aquele prêmio. Por isso que ele não para, por isso que ele continua. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, ele compreendeu isso, ele compreendeu que existia um prêmio, pelo qual valia a pena todo o seu esforço e dedicação. Por isso ele não parava, independentemente das circunstâncias, ele prosseguia para o alvo. E o servo do Senhor, ele, para alcançar o novo de Deus em sua vida, é preciso ter esse foco. Alguém disse certa vez que ninguém alcança algo novo repetindo as mesmas coisas do passado. Se desejarmos alcançar algo novo, é preciso fazer algo novo. Caso contrário, continuaremos a alcançar as mesmas coisas. E aqui eu volto a dizer para você aí, você que ainda não deu esse passo de encontrar com Jesus, talvez você tenha tentado encontrar Ele com os seus próprios passos, e você tem feito a mesma coisa, e às vezes você até dá um passo à frente, mas daqui a pouquinho você olha, deu 5, 10 passos para trás, porque você está repetindo sempre a mesma coisa. Você precisa dar novos passos, mas passos corretos, passos certeiros, prosseguindo para o alvo, olhar o prêmio real, o prêmio verdadeiro, que só é encontrado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E aqui eu quero trazer uma ilustração, que aqueles que estiveram no retiro ouviram essa ilustração. Certo homem, ele tinha um guarda-roupa, e um guarda-roupa muito velho, muito antigo, muito desgastado, aqueles guarda-roupas que geralmente eu e você sempre temos dele nas nossas casas, né? Aquele em que uma gaveta sempre fica apoiada em cima da outra, aquele que quando você abre a porta, né? Você tem um desse lá na sua casa também, né? É assim mesmo, né? Aí tem aqueles pozinhos ali, que aqueles bichinhos de madeira acaba dando ali, a dona de casa limpa ali e tal, fica enfesada com você, maridão, porque ela já está cansada de limpar ali e tudo mais. Esse camarada tinha um guarda-roupa desse, já num estado assim, muito velho mesmo, muito velho. Só que um dia, ele foi surpreendido. Ele recebeu de presente um guarda-roupa lindo, novo, moderno, espaçoso, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa que você leva a sua patroa, como dizem aí no ditado popular, lá na loja e fala assim, escolhe, ela vai lá e brilha aquele olho, é esse daqui, encaixa certinho lá em casa. Ele ganhou um desses, só que, ao invés dele chegar lá, pegar aquele antigo, jogar para fora, ele teve uma ideia. Falou assim, não, eu vou pegar esse guarda-roupa e eu vou colocar ele dentro desse velho guarda-roupa aqui, porque eu já estou acostumado com ele, eu já sei onde estão as coisas aqui, mesmo que ele estivesse caindo ao pedaço, ele não queria abrir mão dele, e ele tentou fazer isso, e ele foi de todas as formas, tentando encaixar ele ali, até que chegou um ponto que ele viu que não ia ter jeito, não ia ter condição. Então o que ele fez? Já que não tem condição mesmo, guarda-roupa novo, vai embora, fica o velho aqui que eu já estou acostumado com ele. Ele jogou o guarda-roupa novo e ficou com o guarda-roupa velho na sua casa. Moral da história: muitas vezes Deus nos oferece uma nova vida, novos caminhos, novas oportunidades, mas insistimos em segurar o passado, os velhos hábitos, as velhas formas de viver. No entanto, para viver o novo, é preciso deixar o velho para trás. A palavra de Deus nos diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque se você fazer isso, ele vai se romper. O Senhor Jesus tem vinho novo para derramar sobre o seu povo, a sua igreja, na sua vida, e para isso você precisa colocá-lo em odres novos. Não coloque esse vinho em odres velhos, porque não vai dar certo, vai arrebentar, e você não vai desfrutar do novo que Deus tem para a sua vida, amém?
Entenda isso, porque você precisa compreender isso nessa noite, porque existe um prêmio. Deus está te dando novas oportunidades, estratégias para se viver o novo. Avance para o alvo, não se esqueça, existe um alvo para conquistar. Apocalipse 2:10 diz: não temas o que hás de sofrer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Existe uma coroa da vida que está reservada para nós, existe uma coroa da vida que o Senhor tem preparado para nós, que vale a pena o esforço, vale a pena o avanço. Avance para o alvo, pois é lá que você irá conquistar a coroa da vida, amém, igreja? Para se viver o novo de Deus na sua vida, precisa dar esses passos. Viva o novo de Deus na sua vida, não se acomodando, rompendo com o passado e avançando para o alvo. Que o Senhor te ajude a viver o novo dele na sua vida, para a glória do nome dele, amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero que você possa refletir um pouquinho nessa noite. Onde que essa palavra desafiou o seu coração? Onde que essa palavra, o Senhor, trabalhou algo no seu coração nessa noite? Eu quero que você possa estar colocando diante de Deus. Eu quero que você possa estar orando e pedindo ao Senhor nesse momento, dizendo: Pai, Senhor, eu não quero continuar vivendo essas práticas do passado em minha vida, que até então eu estava vivendo, mas eu quero viver realmente algo novo do Senhor para a minha vida neste ano 2025. Eu quero fazer com que o ano de 2025 seja diferente do que foi o ano 2024, 2023. Peça ao Senhor neste momento, vai colocando diante de Deus. O Senhor está nessa noite te convocando, provocando o seu coração, para que você possa sair daquilo que tem te aprisionado, daquilo que tem te escravizado, para poder viver o novo. E o novo de Deus quem faz é Jesus, porque eis que faço nova todas as coisas. Coloque diante do Senhor. Pai, obrigado, Deus, quando nessa noite a Tua palavra ministrada aos nossos corações pelo Espírito Santo do Senhor, ela vem nos impulsionar a viver o novo do Senhor em nossas vidas, Pai. A Tua palavra nessa noite é muito clara, quando o Senhor quer nos levar, ó Deus, a sair do comodismo, a sair da estagnação, Pai, em nome de Jesus. Toque nesses corações que estão acomodados, vivendo essa vida mesquinha, longe, distante de Cristo, para se aproximar diante do Senhor. Mas toque também, ó Deus, nessas vidas que se acomodaram, Pai, estão paralisadas, não avançam em todas as áreas da sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, dá aquele sacode espiritual, Espírito Santo, nessas vidas, para que eles possam assim se mover, avançar, porque o Senhor quer derramar as Tuas bênçãos sobre essas vidas, e o Senhor quer fazer, ó Deus, com que eles possam viver o novo do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, abençoe e toque de corações nessa noite também, para que possam romper com o passado, Pai. Ó Deus, aquele passado que tem sido ponto negativo em suas vidas, que tem escravizado, que tem, ó Deus, feito com que sejam sequestrados emocionalmente, às vezes até inconscientemente, ó Deus, esses traumas são refletidos nas suas atitudes e nem estão percebendo, Pai, em nome de Jesus, que possam ter os olhos espirituais abertos nessa noite, romper com esse passado, para viver o novo do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, mas também eu peço ao Senhor, que ajude cada um de nós aqui, a olhar para o alvo. Ó Deus, não nos deixe ficar, ó Deus, dando passos em ciclos, mas que nós possamos olhar para o alvo e ver que lá existe um prêmio que o Senhor já tem preparado para nós, um prêmio que vale a pena todo o esforço, um prêmio que vale a pena sair da zona de conforto, para avançar para o alvo, que assim como o apóstolo não se acomodou, o apóstolo Paulo, mas ele avançava, ele prosseguia, que nós também possamos prosseguir, possamos avançar, que nós não venhamos a aceitar uma vida cristã, uma vida espiritual boa apenas, mas que nós possamos, Deus, querer a plenitude do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, Pai, para poder continuar avançando para o alvo, para que um dia, Pai, nós possamos receber o prêmio, a coroa de vida, a coroa da vitória, que está reservada para todos aqueles que em Ti creem, Pai. Deus, nos ajude a viver o novo do Senhor em nossas vidas, dando esses passos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém
e amém. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos louvar, vamos adorar ao Senhor.